Perfeito. Vamos girar a página aqui no Morning Show, gente, porque o médico Marco Polo Dias Freitas, exonerado pelo presidente do STF, Luiz Fux, após o pedido de reserva de 7 mil doses da vacina contra a Covid-19 à Fiocruz para funcionários do tribunal, disse à Folha de São Paulo que nunca realizou ato administrativo sem a ciência de seus superiores. O servidor ocupava o cargo de secretário de Serviços Integrados de Saúde da Corte havia 6 anos e perdeu a função de chefia. Fux havia dito que o pedido foi feito sem o conhecimento dele, que estava em choque e atribuiu ao médico a iniciativa. Marco Polo Dias Freitas, porém, respondeu que respeita rigorosamente a hierarquia administrativa do Supremo Tribunal Federal. Joel Pinheiro da Fonseca. Quem está mentindo nessa história? Que história feia, né? Que papelão do Fux nessa situação, na qual a gente viu. É endêmico do judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro se considera uma casta de nobres acima do resto da população e que, por si só, deveriam ter prioridade no acesso às vacinas e a medicamentos, quando a gente sabe que existe uma ordem definida de ponto de vista técnico. Olha, que as pessoas em grupo de risco, profissionais de saúde, profissionais que se expõem mais. O judiciário brasileiro, o Supremo, não está nesse grupo. Pela sua própria função, não é desse grupo. Podem ter membros dele que se encaixam nesses critérios. Mas pela própria função, não está nesse grupo. O médico acabou pagando o pato, mas aí é assim, se eu falo uma besteira aqui no Morning Show e vem apontar, eu falo, foi o estagiário. Daí algum estagiário ali paga o pato. Mas a gente sabe muito bem que isso é usado como uma forma de achar um bode expiatório e não balançar muito as águas, né? A gente sabe muito. Eu não duvido que o médico esteja falando a verdade. Sabia, as autoridades, os superiores dele sabiam muito bem o que estava sendo pedido. Duvido que tenha partido só da cabeça dele essa ordem, mas nunca saberemos também. Nunca iremos além disso, porque não tem como saber além disso, a não ser que ele tenha algum documento ali e esteja disposto a humilhar muito aí algum superior dele. Acredito que isso não vai acontecer. Mas pegou muito mal. E pegou muito mal para o Fux, que iniciando a sua presidência do Supremo, alguém que leva adiante pautas tão importantes como o combate à corrupção. O Fux é um dos que está ali engajados, né? Fortalecimento da Lava Jato, fortalecimento do combate à corrupção, quer sim prisão em segunda instância. Vê-lo metido nesse tipo de coisa, pequenos privilégios da casta judiciária, é muito desmoralizante, é muito feio. Infelizmente, a gente podia ter passado sem essa. Agora, Adriles, eu vi muita gente ficando surpresa, né? Falando, nossa, mas como pode o Supremo Tribunal Federal fazer uma coisa dessa, querer passar na frente dos brasileiros em relação à vacinação? Mas eu fico pensando o seguinte, veja se você concorda comigo. Os caras fizeram licitação para comer lagosta. Então imagina você pensar que você é um ser humano que precisa se alimentar de lagosta. O que passa na cabeça desses caras, Adriles? Imagina, é fichinha querer passar na frente de um processo de vacinação para quem come lagosta às custas do poder público. Isso aí é fichinha, não é? Olha, passa a percepção de que é uma elite ungida e uma casta privilegiada. Uma das declarações que eu vi, inclusive em relação ao STJ nesse negócio também, que parece que pediram também vacinas exclusivas para ele, furando a fila, né? Foi de que o trabalho do judiciário é essencial ao povo brasileiro e que eles seriam exemplos morais, assim, que poderiam conduzir luminosamente a população ao caminho da vacina, né? E a gente pensa, por exemplo, no STF, que exemplo eles têm dado, né? Prisões arbitrárias, perseguição de vozes, perseguição de liberdade de expressão, leniência com a bandidagem, soltura de bandidos condenados em segunda, terceira instância, né? Ou seja, leniência com crime de colarinho branco. Ou seja, é uma antijustiça incrustada na justiça brasileira que se vê como ungida e preceptora moral da população, né? É uma elite de privilegiados, né? Uma elite burguesa que fura a fila com medidas sanitárias, ou seja, a população mais velha, mais idosa, mais carente, mais doente, tem prioridade total na vacinação. Essa questão de um rigor, de um iluminista moral, de um farol iluminista moral em relação à população, é achar que as pessoas são imbecis, as pessoas que não querem eventualmente ser vacinadas ou optam por não ser vacinadas, sobretudo aquelas que têm uma saúde melhor, né? Passar na frente é exatamente a tradução máxima de uma elite que se coloca como uma casta
privilegiada do país. Agora, Adriles, só fazer mais uma pergunta aqui para o Adriles, Joel. No pedido que havia sido feito à Fiocruz e acabou sendo negado, o STF argumentou que a ação tinha 2 objetivos principais. Um seria imunizar o maior número possível de trabalhadores da casa, que desempenha papel fundamental no país, e tem entre suas autoridades e colaboradores uma parcela considerável de pessoas classificadas em grupo de risco, e o outro argumento foi o de que a realização da campanha pelo tribunal seria uma forma de contribuir com o país nesse momento tão crítico da nossa história. Pois é, em a um contribuição... minuto, avalia isso, em seguida eu passo para o Joel. A contribuição luminar do país, eu já respondi aqui, né? O STF, por exemplo, é um péssimo exemplo de trabalho. Agora, todo trabalhador brasileiro é essencial. Qualquer empresa tem pessoas no grupo de risco e qualquer empresa tem dezenas e centenas de funcionários que precisam ser imunizados. Ou seja, o judiciário se coloca como algo além da possibilidade do trabalho brasileiro comum, né? Ou seja, eles se veem como luminares, com pedras angulares da fundação do Estado brasileiro, quando, ao contrário, eles são servidores públicos do Brasil. Essa diferença de autopercepção é tradicional na história da República Brasileira, né? O cara que tem o poder sobretudo de julgar, ele pode fazer algo em nome de um serviço prestado à população brasileira. Ele não pode ter privilégios, ele não pode querer comer lagosta, comer caviar com o dinheiro do brasileiro e, sobretudo, ele não pode usurpar o direito, e o direito, esse sim, um direito inalienável da população mais pobre, mais doente, mais idosa, de ser vacinado. Okay. É um tribunal de justiça sendo injusto em nome da obtenção de privilégios para si mesmo. Joel, deixa eu te perguntar uma coisa. Os funcionários do judiciário precisam ser vacinados antes de todo mundo ou não? Por sua própria função, não. E por quê? O judiciário presta um serviço essencial ao país? Sim. É um serviço que não pode parar, porque ele sempre continua demanda e precisa entregar? Sim, não pode parar. Só que é um serviço também, é um trabalho que, essencial, pode ser feito à distância. Como tem sido feito. Tantos juízes têm ouvido processos, julgado casos à distância. Então é um trabalho que pode ser feito e pode ser adaptado às condições que a gente vive agora. Outro ponto, muitos trabalhadores do judiciário certamente estão nos grupos de risco, ou por terem comorbidades, ou por serem idosos, eles devem entrar na fila de prioridades, assim como trabalhadores de todos os outros setores, por esses motivos, por ser idoso, por ter comorbidades ou outros problemas. Não pelo simples fato de trabalhar no Poder Judiciário. Aí não. Ele diz, todo trabalhador desse país tem o mesmo direito. Se for idoso, do Judiciário, do Executivo, da empresa privada, todos vão ter que ter o mesmo direito e a mesma prioridade na fila da vacinação aí. Não é o mero fato de estar no Judiciário. E o STF, Adriles, você está botando na conta do iluminismo essa postura. Não é? Isso é o velho, muito anterior ao iluminismo. Isso é o velho patrimonialismo português, a cultura do medalhão, a cultura dos bacharéis de direito, que se veem como uma cultura, no fundo, de uma nobreza, uma velha nobreza. A gente acabou com a nobreza formal, mas que continua se vendo e galgando postos, achando que isso confere a eles direitos acima do resto da população. É um sentimento, no fundo, profundamente anti-iluminista, né? Porque quebra a igualdade básica e essencial entre os seres humanos. Você quer filosofar? Então vamos lá. Todo iluminista a percepção... Vamos pro iluminismo. A percepção do juiz... A percepção do juiz, do rei, do imperador, que se coloca como condutor de um povo, condutor da moral de uma população, da sociedade, ela se confunde exatamente com essa cultura patrimonialista. A Idade Média era assim. As coisas se confundem exatamente. O sujeito que se vê como um ungido de luz, que vai encaminhar a população para o rumo certo, também acha que ele é detentor de privilégios, porque ele é um sábio, ele é um rei filósofo e merece privilégios para manter sua vida, porque a sua vida é mais essencial que a do gado que ele comanda. Ou seja, toda a percepção de uma mudança estrutural da sociedade, e esse que é o problema do iluminismo, ele cria um radicalismo autoritário. E o autoritarismo, mais cedo ou mais tarde, vai incutir em privilégios para a sua própria casta, para a sua própria ordem. É isso que faz, por exemplo, um Barroso
achar que vai conduzir os caminhos e talvez achar que mereça ser Mas eu vacinado aposto que o Barroso não é desses dando um que está exemplo. pleiteando. Então, mas o Barroso dando um seria o exemplo. mais iluminista, ele justamente não deve ser desses que está pleiteando antes o privilégio, que são coisas muito diferentes. Ser iluminista é ser guiado pela razão, não se deixar guiar pelas velhas tradições, pelas superstições. Aí sim, e ver todos iguais. Isso aí é o velho senso de nobreza e de aristocracia mantido a ferro e fogo na cultura lusitana e que até hoje, mais do que em Portugal, até no Brasil, ainda temos que conviver com isso, sustentando privilégios de uma casta que gosta de se ver como grande guia do povo. Mas não é. Está apenas ali acima de todos os outros. Agora, Paulo, essa história vai ficar ainda mais cheia para o Luiz Fux. Porque, primeiro que o pedido não foi assinado pelo médico, né? Foi assinado pelo diretor-geral do STF, com a anuência do Fux. Então, o médico claramente foi utilizado aí como um bode expiatório, está claro agora na fala dele. E há um vídeo do Fux também defendendo a aprovação, defendendo o pedido pela aprovação para que o STF furasse essa fila aí por vacinas. Então, uma covardia, e agora que ele viu que a sociedade reagiu muito mal, que pegou mal essa história, ele fala que não sabia de nada, que foi um choque. Não, e o engraçado é uma covardia. O engraçado é que tudo isso sendo feito entre Natal, Réveillon, que tá todo mundo viajando, tá desligando pra ninguém perceber. Motores, Só que hoje nada passa despercebido. É um negócio mais, low profile. Vamos girar a página.